O PC já está aqui comigo, Paulo César, para falar de política, mas antes a gente comentava nos bastidores do perigo dessa trilha. Tu já fez, né? Já. É difícil lá. Para a juventude até se faz, mas o primeiro erro é ir sozinho, não se faz trilha sozinho, né? Umas rochas altíssimas. Muito, é liso, a gente teve chuva aí nesses últimos dias, demora a secar porque também não tem tanta penetração do sol naquela região, então o risco é iminente e para uma pessoa de uma idade um pouco avançada se torna bem perigoso. A gente espera o melhor, mas não pode descartar a possibilidade de um acidente também. Sim, vamos torcer pelo melhor. E agora falar de política, assunto conectado com o Jornal ND, está aqui na capa, né? Mais uma visita internacional com bons frutos, né? Financiamentos que estão assegurados são quase 5 bilhões de reais, Paulo César, que podem ajudar muito aqui em Santa Catarina, inclusive em infraestrutura. Exatamente, Polito. O governador avança naquela proposta de alguns recursos específicos, principalmente no campo de defesa civil e Estrada Boa, que é um projeto do governo e que deve trazer aí um montante bem significativo. Nós falamos aí de 350 milhões de dólares somente por Estrada Boa, mais os recursos na ordem de 200 milhões para resiliência, movidos à defesa civil. Agora, o grande desafio é fazer com que esses recursos cheguem, então, no Estado, depois dessa captação, essa busca de parcerias lá nos Estados Unidos, com essa comitiva que foi grande e que deve trazer frutos para vários setores, além desses dois que eu já citei. Também tem o projeto Promobis, que é de mobilidade urbana, que inclui a Via Mar, o projeto do governo que pretende construir uma rodovia de mais de 140 quilômetros, desde Joinville até chegar aqui na região da Grande Florianópolis, no contorno viário, desafogando de vez a 101, que sofre a cada alta temporada e que não precisa esperar só o verão. Quando eu digo alta temporada, é temporada de festas, temporadas de feriadões e tudo isso tem trazido muito transtorno. O governador Jorge Mello acertou em ir para os Estados Unidos, levar uma comitiva envolvendo empresários, políticos, prefeito, no caso Topázio Neto, presidente da FECAM, para observar de perto como funciona todo esse processo. E aí a gente discute também a implantação do BRT, a questão da mobilidade urbana na Grande Florianópolis, que também foi discutida lá nos Estados Unidos. Ou seja, investimentos, Polito, que podem trazer aí grandes resultados e que nós falamos de agricultura, falamos das rodovias do estado que penavam, mas falamos também da defesa civil, que tem se tornado uma referência e a gente viu um simulado fantástico essa semana aí, demonstrando a necessidade de cada vez mais investimentos. O governador conseguiu demonstrar a transparência dos números, eles gostaram, entregaram um juros baixíssimo, né, com 2%. possibilidade de prazo adiante para se começar a pagar, o que é uma vantagem para a gente. Se falou em ferrovia, que também é outro avanço, e tem essa conexão direta com o BRT aqui da Grande Floripa, porque estão querendo investir em mobilidade aqui também. Dá para a gente linkar também essa viagem, falando de ferrovias, com os Emirados Árabes, aqueles embaixadores que estiveram recentemente com o governador, tratando desse tema, porque eles são especialistas nessa área. E é um agregado, recurso, especialidade, ou seja, a gente pode avançar. O governador tem sido sensível a essas causas. Claro que também temos que justificar a saída para os Estados Unidos, que foi uma comitiva grande, um alto custo, e por isso a necessidade, então, de a gente trazer esses resultados para quem está aqui na ponta. O cidadão que usa as rodovias, que pretende escoar sua riqueza de produção, seja do oeste, seja do sul, seja do norte, para chegar também, Polito, nos portos e aeroportos aqui de Santa Catarina. Falando em grana, no final tudo é grana, tá? Política e grana, os prefeitos estão brigando, né? A marcha para os prefeitos, muitas falas claras de tentativa de trazer recursos, de perdoar-se dívidas. Isso tem atrapalhado na execução de muitas tarefas do executivo, né? Talvez em especial os municípios de pequeno porte. Nós temos municípios aqui em Santa Catarina de 1.500 habitantes, de 2.000 habitantes. E claro que quando a gente fala dessa marcha para os prefeitos em Brasília, a gente envolve só de Santa Catarina, organizados pela FECAM, cerca de 130 prefeitos que participam do evento em Brasília. Teve abertura agora há pouco com a presença do presidente Lula. Ele trouxe dois temas que chamam a atenção. A questão das casas, moradias, que ele pretende ampliar e atender cada vez mais os brasileiros, e isso foi muito claro na fala do presidente Lula, e a gente tem que reconhecer que os prefeitos silenciaram nesse momento, depois de vaias e aplausos na chegada dele, mas por reconhecer a demanda e a necessidade de construir moradias. Outro fator, ele cogitou a possibilidade de um crédito para reformas de habitação. Ele destacou que algumas casas ainda não têm nem banheiro e muitas vezes constrói-se casas, entregam-se residências, mas ainda a falta, a demanda é cada vez maior. Por isso, ele cogitou esses dois programas, essas duas propostas de ampliação e trazer também esses resultados. Agora, falando dos prefeitos como um todo, a gente tem que entender que os prefeitos vão a Brasília em busca de recursos, parcerias e possibilidades. Nessa edição da Marcha para Prefeitos, lá em Brasília, tem alguns temas que foram elencados como prioridades. Um deles é ampliar o fundo de participação dos municípios em 1,5%, que o governo federal repasse mais recursos para os municípios. Outro tema que ficou muito claro é o endividamento dos municípios com a União.
A intenção, já tramita também no Congresso essa proposta, é refinanciar, reparcelar essas dívidas, em especial cogitando, então, a questão previdenciária. 2 temas, Polito, que eu fiz questão de destacar, porque eu acho que dessa pauta são questões que envolvem diretamente execuções do município. Você deixa de investir em saúde, educação, porque você tem que pagar a dívida com a União. E ali no Congresso Nacional, essa última semana tem sido muito discutido esse tema, tudo indica que pode passar e os municípios podem ter um fôlego. Mas não adianta só fôlego se não tiver uma ampliação também do Fundo de Participação dos Municípios. É enrolado esse negócio. Desde antes da nossa geração já se debatia isso daí, porque já tinham enxergado que Previdência é buraco sem fundo. Do tempo que fiz cobertura política e econômica no Congresso Nacional em Brasília, se falava amplamente sobre isso nos bastidores e nunca encontraram um ponto em comum com solução. É um negócio difícil de resolver. É que vai muito e volta pouco. A Prefeitura não tem como arcar com a despesa, principalmente na questão da folha. Aliás, é isso, também tem essa questão. Eles querem uma flexibilização da folha nos municípios, porque hoje os encargos com o pessoal, às vezes, pesam no orçamento da Prefeitura. E, como eu falei, deixam de investir. Vamos esperar que surtam efeitos positivos. Pelo menos a esperança é essa de milhares de prefeitos que hoje estão lá. E não são só prefeitos, vereadores também. Obrigado. Paulo César, ao vivo com a gente aqui, comentando assuntos importantíssimos que afetam diretamente as nossas vidas todos os dias no Balanço Geral. Obrigado, PC. Até a próxima. Até a próxima.